Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos com a nossa devocional, com nossas devocionais, e hoje eu quero refletir com você sobre o tema Seja como Criança. Numa devocional adaptada da mensagem do pastor Emanuel de Jesus Saraiva, pastor já jubilado lá de São Luís do Maranhão. Jesus sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes verdades do Evangelho, de maneira simples e ilustrativa. Ele falava sobre pássaros, ovelhas, flores, semeador, semente, crianças. E ele chegou a ilustrar a vida cristã usando o comportamento de uma criança, dizendo: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 3. Assim Jesus ordenou e ordena ainda a seus discípulos a se converterem e serem como crianças. Mas agora pode surgir a pergunta: como são as crianças? Que qualidades elas possuem? Que lição podemos tirar de suas vidas de maneira que se apliquem à nossa vida cristã, à nossa vida de discípulos de Jesus, convertidos a Cristo Jesus? Bem, em primeiro lugar, elas são felizes e alegres, com pouco que têm. Não sofrem dos nervos, não sabem o que é psicose nem neurose, até aprenderem, é claro, com os adultos. Um cristão não pode ter sua alegria e felicidade dependendo do muito que tem neste mundo, mas sim dependendo única e exclusivamente de Deus, ou do muito que tem de Deus em si. Em segundo, as crianças são sinceras. Elas não usam de atos diplomáticos ou políticos. Elas são francas e sinceras. Uma pequena observação como ilustração para você sobre a origem da palavra sincera. A palavra sincera é uma palavra muito antiga. Veio do latim. Dizem que se originou de duas palavras, sem e cera. Conta a história que os artistas, ao fazerem os vasos ou as estatuetas, falsificavam o produto colocando cera. Quando o vaso ou a estatueta apresentavam algum defeito, alguma rachadura que eles queriam esconder e vender como se fossem perfeitos. Com o tempo e com o sol, os vasos ou as estátuas começavam a mostrar, a apresentar os defeitos ou as rachaduras, porque a cera derretia. As boas e originais estátuas ou vasos eram sem cera. Daí surgiu a palavra sincera, ou seja, sem cera, não falsificado, não falso, não enganoso. Um cristão não pode ser falsificado, enganoso na sua fé e nas suas atitudes cristãs. Precisa ser sincero em todos os seus atos e palavras, com amor. Em terceiro, as crianças são confiantes no cuidado de seus pais. Para os seus filhos, você que é pai, você que é mãe, você é maior do que qualquer outra pessoa no mundo, você é melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Os filhos, quando crianças, confiam nos pais incondicionalmente. Assim como a criança confia no cuidado e provisão dos seus pais, assim também um cristão deve confiar no seu Pai Celestial. Em quarto lugar, vemos que as crianças são afeiçoadas. Para uma criança, nada tem mais valor do que os abraços e beijos dos seus pais, do que estar com eles a toda hora, em todo momento.
Um cristão, como filho de Deus, precisa ter afeição por aquele a quem chama de Deus e Pai. Em quinto lugar, as crianças são humildes. Mesmo sendo filho de um rei, uma criança sente-se feliz em brincar com outra criança que seja pobre, filha do servo, da serva do palácio. Toda criança nasce sem preconceito. A sociedade é que vai imprimindo nela o preconceito, a presunção, o orgulho. Essa é uma lição primordial que um cristão precisa aprender, pois a prática da humildade é uma joia preciosa para Deus. Leia 1 de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Em sexto lugar, as crianças não guardam ódio. Duas crianças brigam. No dia seguinte, tudo já passou e continuam sendo amigas e brincando juntas. Um cristão, perdoado por Deus, não pode guardar ódio e amarguras no coração a ponto de ser impedido de perdoar alguém. Em sétimo, para as crianças, o crescimento lhes é necessário. Sem o crescimento, não existiria saúde e desenvolvimento. Se a criança não cresce, algo está errado. Todo cristão precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. O cristão que fica estagnado, estacionado na sua experiência espiritual, certamente adoecerá. E em oitavo e último lugar, a criança precisa de uma alimentação sadia. Toda criança necessita de alimentação correta, para a sua idade, claro, a fim de que possa crescer e desenvolver bem e com saúde. Todo cristão necessita desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que seja dado crescimento para a salvação. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. E sabemos que o verdadeiro alimento espiritual para nós cristãos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Como cristãos obedientes a Cristo, busquemos então as virtudes das crianças, na alegria e felicidade que Deus nos concede, na sinceridade de um viver cristão honesto, na confiança do cuidado e da provisão paternal de Deus, no afeiçoamento a Deus como nosso Pai, na humildade, no crescimento e na alimentação espiritual. Que sejamos assim, convertidos a Cristo, como crianças cuidadas por Cristo. Que o Senhor esteja assim à tua frente, para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que sendo como crianças, possamos refletir a beleza de Cristo em nós. E que as nossas crianças possam aprender conosco como refletir a beleza de Cristo. E que nós aprendamos com elas essas virtudes que Jesus Cristo assim nos ordena ter. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.